A história segue o nosso protagonista conhecido como Kang, que acabou sendo transportado para outro mundo. Após passar 20 anos lutando nesse mundo, onde a regra é matar ou ser morto, ele se tornou um poderoso necromante de nível máximo. Após se encontrar com o administrador dimensional, ele retornou à Terra. No entanto, ele acabou descobrindo que só se passaram 5 anos da Terra. E não só isso, após sua volta, dungeons e monstros apareceram na Terra, e nesse incidente seu pai acabou falecendo, e sua família quase faliu. Mesmo tendo retornado ao nível 1 novamente, ele usará todas as suas habilidades e seu conhecimento para ser capaz de ajudar sua família. Esta é a parte 5, caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Kang tinha saído em um encontro juntamente com Ji-won, onde no final ele usou uma poção de alto nível no ferimento dela. Após esses eventos, Kang manda uma mensagem dizendo para ela não lavar seu cabelo e o rosto por um dia, pois o remédio iria sair. Ela confirma e agradece por tudo, dizendo que foi muito divertido. Ji-won pensa que seria ótimo se o remédio pudesse curar sua ferida completamente depois de ser aplicado apenas uma vez. Em seguida, ela decide dar uma olhada no presente que ganhou da roleta, e para sua surpresa era um anel. Ji-won não conseguia acreditar que aquela barraca estava dando um item desse como prêmio. Mas é quando ela começa a perceber que no início eles assistiram um filme em um cinema vazio, comeram um restaurante caro e também viram fogos de artifício que apareceram do nada. Além disso, as pessoas lhe deram rosas. Ji-won se pergunta se Kang iria se confessar para ela. Voltando para a guilda, Kang fala para Seung-gi-hwan fazer apenas as coisas que ele pediu para fazer e porque ele fez tudo aquilo. Seung-gi-hwan fala que estava tentando mostrar sua lealdade a ele, mas não foi o suficiente. Kang fala para ele fazer as coisas moderadamente de agora em diante e também pergunta de onde ele conseguiu todo aquele dinheiro. Seung-gi-hwan fala que usou o cartão cooperativo da guilda. Kang fica bastante irritado. Pouco tempo depois, Mi-chan chega e fala que acertou as coisas com o ministro da defesa. Kang pergunta se não precisa mais ser recrutado. Mi-chan confirma, dizendo que ele foi isentado com a condição que cumpra os pedidos de mobilização do exército, mas é sem precedentes, então ele não tinha certeza de como ele deveria contar isso. Kang fala para ele não falar as coisas pela metade. Mi-chan diz que Kang foi requisitado para se mobilizar imediatamente. Kang pergunta para onde. Mi-chan fala para a saída 3 da estação Daegun, pois tem uma quebra de dungeon acontecendo lá. Pouco tempo depois, Kang chega ao local, mas ele não encontra ninguém, era como se fosse uma cidade fantasma. Um pouco antes, Mi-chan fala que uma quebra de dungeon ocorre quando uma dungeon que foi resetada não for concluída dentro de 30 dias. Então, a barreira se quebra e os monstros saem da dungeon e lotam as ruas. E no caso dessa estação, eles provavelmente falharam em limpar a dungeon e pediram para aqueles que despertaram com as forças de suporte para lidarem com a quebra da dungeon. Kang pergunta o que vai acontecer se eles não puderem impedir. Mi-chan fala que é provável que o exército seja mobilizado se isso acontecer, então Daegun seria totalmente destruída. No local da dungeon, Kang se pergunta por que as proximidades da estação teriam tantas áreas abertas e parques. Ele acredita que isso tudo seja por causa das quebras de dungeon. Pouco tempo depois, uma pessoa aparece e fala que a evacuação dos cidadãos foi concluída 2 dias atrás. Ela se apresenta com a primeira tenente Hain-sung, sendo da Brigada de Defesa. Ela diz que ouviu muito sobre ele e era uma honra conhecê-lo. Kang fala que a quebra de dungeon só iria acontecer no próximo dia, então eles ainda tinham tempo sobrando. Então, por que eles não entram de novo? Ela fala que o portal de retorno já foi usado 3 vezes, então não pode mais ser usado. Kang pergunta sobre isso. A tenente fala que é possível que alguém escape da dungeon através de um portal no meio da raid se usarem um item de retorno. E poderia ser usado apenas 3 vezes. Ela questiona se ele não sabia disso. Ela diz que o time primário da Guilda Hwarang foi o primeiro a tentar fazer a raid da dungeon, mas eles falharam. O segundo time, composto por ambos, a Guilda Hwarang e a Guilda Rame, uniram forças para fazer a raid, mas também falharam. O terceiro time foi composto de despertados de todo mundo, que usaram uma ferramenta para criar um time, entretanto mesmo assim eles falharam. Além disso, não tem mais tentativas disponíveis. De qualquer forma, é possível tentar fazer a raid da dungeon mais uma vez com o tempo restante, como ele mencionou. Mas alguém teria que arriscar a vida, então ninguém está disposto a fazer isso. Kang pergunta se uma dungeon desse nível não seria incrivelmente perigosa se uma quebra de dungeon acontecer. A tenente fala como ele sabe, o terreno de uma dungeon também desempenha um grande papel na dificuldade dela, e felizmente foi confirmado que os monstros da dungeon não são muito difíceis, o terreno é que dificulta a raid. Com isso, ela diz que todos vão ficar bem, onde armas modernas não podem atravessar o portal, além disso não podem usá-las na dungeon, mas do lado de fora o terreno é deles, então estão com vantagem.
vantagem nisso. Tudo o que eles precisam fazer é usar as armas modernas contra eles. Kang pergunta então por que ela o chamou. Ela diz que os despertados também têm um papel importante, pois o despertado ficará no aguardo até proceder com a operação, e se os monstros quebrarem a primeira linha de defesa, precisarão da ajuda dele. E já que não tem informações sobre o Boss, ela fala para Kang fazer as preparações necessárias para lutar contra ele. A tenente pergunta se devem ir para a sala de espera, pois os outros despertados estavam chegando. Ao chegar no local, todos começam a comentar sobre Kang, e logo em seguida Kang se encontra com Yohei novamente. Kang fala que acha que eles estão bastante conectados pelo destino. Um pouco antes, o líder da guilda Arangue falou para ela que tem uma missão. Ela fica bastante surpresa com tudo. Ele pergunta se ela pode fazer isso. No presente, Kang diz que foi mal furar a fila quando estava na saída da estação de Seul, mas ele diz que as dungeons de 5 estrelas não são grandes coisas, onde não é difícil ao ponto dela precisar de vários membros de time. E Yohei fala que parece que foi ontem que esbarrou com ele, dizendo que parece que ele ficou bastante forte. Todos ficam surpresos ao descobrir que Yohei derrotou Kang. Eles começam a se perguntar se os boatos sobre Kang são exagerados. Kang fica bastante irritado e pergunta se ela quer vir para cima. A tenente pede para eles esperarem e não fazerem isso. Yohei fala que parece que sua força dele aumentou, onde ainda continua infantil, dizendo para ele não ficar muito convencido, pois pessoas vão morrer se ele cometer um erro no campo de batalha. Kang pergunta quem é ela para dizer o que ele fazer. A tenente pede para ele se acalmar, dizendo que Yohei é a líder geral do time de suporte dos despertados. Após isso, Kang pede para ela conseguir informações sobre o interior da dungeon. Ela pergunta para quê, onde vai ter uma quebra de dungeon em breve, com isso porque ele precisa de informações do interior da dungeon. Kang pergunta se são informações ultra secretas ou algo do tipo. A tenente fala que não é isso, onde as informações sobre o interior da dungeon são públicas. Yohei estava ouvindo tudo. Ela se pergunta se esse cara vai entrar na dungeon. Na entrada da dungeon, Kang fala que essa é uma raid de 6 estrelas, percebendo que tem uma energia incrível sendo liberada, com isso não se admira que seja a dungeon mais poderosa. Em seguida, Yohei aparece e pergunta o que ele estava fazendo neste lugar. Kang pergunta o que ele mais faria em uma dungeon, era claro que iria limpá-la. Ela pergunta se ele realmente enlouqueceu. Kang pensa que ele não seria louco de compartilhar todos os pontos de experiência e conquistas com o exército e com os outros despertados. Yohei fala que essa é uma dungeon do melhor time de despertados falhou 3 vezes. Ela pergunta se ele quer morrer. Kang diz que ela fala muito, perguntando se ela estava com medinho, dizendo que parece que ela estava com medinho só porque não dá para usar o portal de retorno. Assim, ele diz para ela ficar esperando quietinha, a chamando de covarde, e Yohei fica bastante irritada. Em outro lugar, o líder da guilda Arangue recebe uma ligação do ministro. Ele pergunta ao líder o que era tudo isso. O mestre da guilda não estava entendendo. O ministro diz que estava falando da irmã dele, perguntando se pretende voltar atrás na sua promessa e limpar a dungeon. O mestre da guilda, após descobrir tudo, fala que vai entrar em contato com o ministro de novo depois de confirmar o que estava acontecendo. Ele se pergunta por que Yohei entrou na dungeon. Dentro da dungeon, Yohei fala que houve uma batalha neste lugar, pois tinha vários traços de luta. Ela questiona se são invocações de monstros, ficando surpresa pela quantidade de criaturas que Kang convocou. Yohei fala que pensou que Kang fosse louco por tentar fazer essa dungeon sozinho, mas agora estava começando a entender. No entanto, ela fala que mesmo assim ele não vai chegar nem perto de conseguir uma pedra de retorno. Logo em seguida, um ogro de nível 60 aparece e rapidamente os ataca. Kang fala que seus pontos de experiência estão finalmente aumentando, e assim ele convoca seu golem e ordena que esmague o ogro. Após o golem empurrá-lo, Kang pula, convoca seu martelo e dizima essa criatura, subindo para o nível 40. O sistema informa que ele desbloqueou benefícios especiais. Kang fala que finalmente chegou ao nível 40. Bibi fala que o mestre foi incrível e pergunta ao golem onde ele aprendeu esse tipo de coisa. Kang fala que de qualquer forma deveriam parar com essas brincadeiras e começar a se mover. Pouco tempo depois, Kang fica surpreso, pensando que já tinha ouvido sobre isso antes, a aparição do local sagrado de Alpen das Lendas. O Planto de Tarter e outro nome pelo qual é conhecido é o Templo dos Gigantes. Kang pergunta se esse fosso foi o motivo deles terem falhado nessa dungeon. Ele diz que a hora é ótima, com isso ele desbloqueia os benefícios especiais do nível 40, ganhando novas habilidades de necromante. Primeiro é a Armadura Fantasma, tendo o efeito de atrair almas vagantes, fazendo-as rodarem o usuário da habilidade. Essas almas são capazes de se mover sozinhas e proteger o usuário, e ele também pode absorvê-las para aumentar seu vigor. A outra habilidade é a Lança Fantasma, com o efeito de invocar uma lança feita de almas que são subordinadas dele. Essa lança, ao ser lançada, perseguirá o seu inimigo até atingi-lo.
Kang pensa que a extração de alma que aprendeu quando estava tratando o sangue finalmente será útil para usar a segunda parte da habilidade. Em seguida, ele aumenta sua habilidade Armadura Fantasma para o nível 10 e convoca os espíritos vagantes. Seu número de subordinados atualmente é 100. Após isso, ele desbloqueia a classe Guerreiro, obtendo a espada longa metamórfica. Ele também aprende a técnica de esgrima, bem como a habilidade de divisão de espada. Além disso, era hora de convocar seu terceiro servo da orbe demoníaca, chamado Xing Xing, um cavalo fantasma. Sendo um cavalo de sangue quente que não para de avançar contra o inimigo, mesmo que isso signifique morrer. Bibi fica bastante feliz e pergunta se ele sentiu a sua falta. Kang fala que até o Golem estava animado. Ele diz que deveriam continuar a reunião deles mais tarde e os instrui a irem rápido, pois estavam ficando sem tempo. Assim, ele monta no cavalo e vai em direção ao Templo dos Gigantes. Em outro lugar, Yoren estava lutando contra um ogro e com sua habilidade ela dizima essa criatura sem dificuldade. Ela ainda estava procurando por Kang, seguindo os rastros das batalhas. Logo em seguida, para sua surpresa, ela vê Kang voando em um cavalo. Ela questiona se aquilo é uma invocação voadora, dizendo que ele certamente tem muitos truques. Yoren pensa que o motivo pelo qual não conseguiu limpar a dungeon até agora era simplesmente porque não conseguia atravessar o fosso. Eles poderiam simplesmente ter usado pessoas com habilidades de voo para atravessar o fosso facilmente. Entretanto, além do fosso, havia apenas 3 monstros protegendo a Pedra de Retorno. Após ver isso, eles desistiram da raid, porque perceberam que em comparação com a limpeza da dungeon, seria mais lucrativo deixar a quebra de dungeon acontecer, destruindo a área para poder reconstruí-la inteira. Yoren pensa que não gosta muito dessa politicagem, mas é uma decisão que depende do presidente da companhia e que não tem nada a ver com ela. Contudo, se alguém conseguir limpar a dungeon, enquanto a Guilda Warang não conseguiu e a dungeon for concluída por apenas uma única pessoa, isso seria ruim. Com isso, Yoren pensa que precisa proteger a reputação da Guilda Warang, tendo que impedir que Kang limpe essa dungeon. Do lado de fora, faltava 1 hora para a quebra de dungeon. Na conferência, os repórteres perguntam ao líder da Guilda Warang quais são as chances de Yoren e Kang que entraram na dungeon voltarem vivos. O líder diz que a possibilidade é próxima de 0. Outro fala que faltava cerca de 1 hora para a quebra de dungeon e Yoren é a irmã dele. Com isso, ele pergunta como o líder estava se sentindo. Ele questiona se realmente estava perguntando isso. O líder fala que um dos membros da sua família estava prestes a morrer e pergunta como acha que ele, que não pode fazer nada, estava se sentindo. Com isso, ele fala que vai parar de responder as perguntas. Pouco tempo depois, um cara aparece e fala que o presidente fez um ótimo trabalho. O presidente pergunta como está a dungeon. O cara responde que a barreira não mostrou sinais ainda. O presidente fala que isso é um alívio e diz para retornarem para o quartel-general de comando. O cara se pergunta se o presidente estava realmente aliviado. Embora ele seja o presidente da companhia, ele era realmente sem coração. Até mesmo a irmã era apenas uma carta na mão deles, quando se trata dos interesses da guilda. No local da dungeon, Raimi estava pedindo para entrar, dizendo que seu chefe é Kang. Michan pergunta quem é a pessoa no comando. O presidente pergunta que comoção era essa. O cara fala que parece que eles são funcionários da guilda Arndal de Kang. Dentro da dungeon, Kang fala que Xing Xing fez um ótimo trabalho e já podia descansar. Bibi pergunta se esses são os gigantes do templo, dizendo que acreditaria se ele dissesse que isso seria apenas um cemitério. Kang fala que é bem sinistro mesmo e pergunta se essas coisas vão se transformar em golems ou algo do tipo. Ele pensa que tem um jeito de descobrir e fala para o golem comer as estátuas. Assim, o golem toma a forma dessa estátua e Kang fala que eram apenas pedras normais mesmo. Entretanto, logo em seguida, vários começam a se mover, sendo um golem gigante de nível 65. Kang percebe que tinha 5 deles e acredita que é uma armadilha que só ativa quando alguém entra em uma área específica. Ele sabia que golems não têm corpo nem almas, então suas habilidades de necromancia seriam inúteis. Nesse caso, ele decide aumentar o nível das suas habilidades da classe de guerreiro. Yoren estava observando tudo, surpresa e perguntando se ele não era um necromante. Ainda assim, parecia que ele tinha uma classe despertada de guerreiro. Ela também estava surpresa por todas aquelas estátuas serem golems, onde se alguém fosse ao altar sem pensar, seria cercado por golems e poderia ser aniquilado. Yoren percebe que Kang é alguém com os instintos muito melhores do que ela havia pensado. Kang, após eliminar vários golems, fala que estava começando a ver o fim disso, onde eles só tinham números, mas não eram tão fortes. No entanto, ele fala que aqueles que estão protegendo a Pedra de Retorno estavam lhe assustando desde o início. Pouco tempo depois, ele elimina todos os golems. Ao observar a Pedra de Retorno, ele vê que ela está respondendo com um brilho intenso e acredita que isso significa que a quebra de dungeon estava prestes a acontecer. Ele sabia que não tinha muito tempo sobrando e com isso tinha que se apressar.
Os três que estavam protegendo a pedra são da raça dos Ciclopes, uma das raças descendentes da raça ancestral dos gigantes. Embora eles também sejam descendentes da raça dos gigantes, como os ogros, são diferentes deles, porque não são brutais e selvagens. A raça dos Ciclopes recebeu a sabedoria dos gigantes, que prosperaram como uma civilização. Eles são fortes e dignos de serem os últimos bosses que protegem o templo. Em seguida, um dos Ciclopes fala que estava surpreso de encontrá-lo neste lugar. Kang pergunta se ele o conhece. O Ciclope confirma, dizendo que o deus gigante da destruição que ataca e também a bruxa da alucinação, juntamente com o necromante da carnificina. Kang fala que parece que ele é bem famoso. O Ciclope fala como não saberia quem é ele, sendo o rei dos monstros e o rei imortal. Kang percebe que o Ciclope usou a habilidade de gigantificação e logo em seguida o ataca, mas o seu golem acaba defendendo o ataque. Kang pergunta se eles foram enviados por Trinity também. O Ciclope fala que Trinity é a nova ordem do universo que irá acertar as coisas, e Kang não será capaz de impedir as tropas de Trinity. Onde no momento em que fugiu de Alpen, Kang já tinha perdido a batalha. Kang pergunta desde quando ele fugiu. O Ciclope fala que sua fúria é evidência de que perdeu. Kang fala que ele está perdendo a linha e assim vai para cima acertando o ataque. Logo em seguida, o Ciclope tenta esmagar Kang e com isso acredita que a batalha acabou, mas Kang conseguiu fugir facilmente. Ele pensa que o templo guarda relíquias divinas que concedem buffs para aqueles que acreditam, e nesse caso provavelmente é um buff de recuperação, e se ele estiver certo, a relíquia divina é essa estátua. O Ciclope rapidamente tenta parar Kang, mas nada adianta, Kang destrói a estátua. Bastante irritado, o Ciclope decide atacar. No entanto, Kang, usando suas habilidades de guerreiro, dizima esse Ciclope facilmente. Kang fala para os outros virem para cima se estão confiantes que podem derrotá-lo. Pouco tempo depois, Kang elimina os Ciclopes. Ele percebe que tem um monte de itens que aumentam as estatísticas de força, mas sente como se estivesse perdendo sua identidade, pois suas estatísticas de força estavam alcançando suas estatísticas de poder mágico. Mas ele pensa que isso não importa e fala para irem embora. No entanto, logo em seguida ele percebe que a pedra de retorno tinha sumido, e depois Yoren aparece e pergunta se ele estava procurando por isso. Kang pergunta o que ela estava pensando em fazer, questionando se ela o seguiu até esse lugar. Um pouco antes, o líder da Guilda Arangue falou para ela fazer com que Kang entrasse na quebra de dungeon, que iria acontecer na estação de Jugyeon. Yoren pergunta por que isso, e o líder fala que ele é alguém com passado e habilidades desconhecidas, e não há um lugar melhor para descobrir o segredo dele do que uma quebra de dungeon. Com isso, o líder diz para observá-lo de perto e descobrir que tipo de habilidades ele tem e usa. E se tem alguém apoiando ele, descubra quem é essa pessoa, era para descobrir tudo o que puder. Yoren pergunta se é preciso ela perseguir aquele cara, questionando se os rank baixos não poderiam fazer isso. O líder nega, dizendo que isso é algo que apenas ela pode fazer. Embora ele realmente quisesse ter Kang ao lado deles, pois ele já estabeleceu fosse dependente a Guilda Arndal. E não importa o que ele faça, se ele for capaz de limpar uma dungeon sozinho em um curto período de tempo, então não vai demorar muito até ele quebrar o mercado com as pedras de sangue. Com isso, se não puder tê-lo, seria melhor se livrar dele antes que ele ganhe mais influência. Yoren fala que estava surpresa e pensar que ele realmente limpou uma dungeon sozinho. Ela diz que pensou que ele estivesse usando algum tipo de truque, mas não pode fazer nada além de reconhecer que ele é forte. Kang fala que não estava nem aí para o reconhecimento dela, dizendo que a quebra de dungeon estava prestes a acontecer. Com isso, fala para lhe dar a pedra de retorno. Logo em seguida, ela o ataca. Kang pergunta o que ela estava fazendo. Ela diz que tem suas próprias circunstâncias, com isso não pode deixá-lo sair vivo. Do lado de fora, Michan fala que eles estão diretamente ligados à pessoa envolvida no incidente, mas o guarda quer que eles ouçam os detalhes através da mídia, e isso não fazia sentido. O líder da Guilda Warangue pergunta por que estavam criando caso neste lugar. Michan fala que ele é um membro da Guilda Arndal, e estão neste lugar porque ouviram que o chefe deles entrou na dungeon. O líder pensa que os empregados e os chefes são iguais, ambos não sabem a hora de desistir. Yoren deve ter caído nas provocações de Kang. O líder fala que a quebra de dungeon está prestes a acontecer, com isso seria melhor para todos que eles lessem sobre a quebra no site, onde a responsabilidade e a compensação por danos pelo que aconteceu se seguirão depois que impedirem a quebra da dungeon. Sang pergunta por que teria uma quebra de dungeon, onde Kang vai quebrar a barreira e sair de lá em breve. Em seguida, os soldados falam que a barreira não estava mais reagindo, o líder não conseguia acreditar. Uma hora antes, Kang estava lutando contra Yoren. Ela era bastante rápida devido às suas habilidades, e com isso ele foi acertado. Rapidamente, o Golem vai para cima dela, e Yoren começa a rir dizendo que ele é apenas grande, e agora que sabe onde está o núcleo, derrotá-lo é muito fácil.
Kang fala que parece que estava sendo pressionado, ele conseguiu se defender usando a armadura fantasma. Kang sabia que seu poder estava no mesmo nível do dela, com isso ela não era um rank à toa. Yoren pergunta o que ele está tentando conquistar apenas bloqueando os ataques dela, dizendo que se as coisas prolongarem, a quebra de dungeon vai acontecer. Kang fala que isso é uma piada, onde ela estava agindo como se a quebra de dungeon não a preocupasse em nada. Ou ela realmente quer que a quebra de dungeon aconteça, dizendo que aqueles que possuem poder realmente tiveram os corações corrompidos e é difícil saber no que as pessoas assim estão pensando. Mas ele diz que o que esteja tramando, a casa vai cair, e Yoren diz que ele é bem confiante, com isso fala que quer ver do que ele é capaz indo para cima dele. Kang consegue se defender com seu escudo e logo em seguida usa as lanças fantasmas, entretanto ela consegue se defender de tudo. Rapidamente, ela ativa uma habilidade de velocidade e acerta um ataque no rosto de Kang. Ela fala que parece que sua barreira chegou ao limite, com isso diz para acabar com as coisas agora. Com isso, ela vai rapidamente para cima dele. Após isso, ela fala que já faz um bom tempo desde que ela curtiu tanto uma luta, acreditando que finalmente eliminou ele. No entanto, logo em seguida, Kang fala que as coisas começaram a ficar divertidas agora, onde ele defendeu o ataque dela usando um de seus soldados. Kang pergunta por que ela estava tão surpresa, questionando se é a primeira vez que ela vê um soldado esqueleto. Yoren percebe que esse cara estava fingindo que estava encurralado até agora, enquanto atraía para um lugar no qual ele pudesse usar suas invocações. Ela se pergunta quando foi que caiu na armadilha dele. Kang fala que agora é sua vez. Yoren se irrita e fala que mesmo assim seus ataques lentos não vão funcionar com ela, mas para surpresa dela, outros dois acertam por trás. Kang fala para acabar logo com esse assunto cansativo e assim dá o golpe final. O sistema informa que ele subiu para o nível 50, ganhando a habilidade Ressurreição, tendo o efeito de controlar um corpo. Esse corpo pode manter 50% da força original e também só pode dar ordens simples. A outra habilidade é a Detonação de Corpo, tendo o efeito de poder explodir um corpo, a força da explosão dependendo do poder mágico consumido. Kang fala que certamente ganhou bastante experiência com isso e agradece a Yoren. Após esses eventos, ele sai da dungeon. Rapidamente, seus companheiros se aproximam dele. Michan fala que vieram assim que viram as notícias. Kang apenas fala que deixou suas roupas e celular em algum lugar e diz para irem buscar. Michan pensa que o país inteiro está inquieto por causa do chefe, mas o que ele estava dizendo agora parecia tão despreocupado. Rapidamente, logo em seguida, Ji-won abraça ele. Ela fala que estava bastante preocupada e pergunta como ele pode simplesmente entrar em uma dungeon daquele jeito. Kang fala que deve estar tudo bem agora e pergunta por que ela ainda estava usando o boné. Kang fala que ela ficou ainda mais bonita. Após isso, ela fala sobre o anel que ele tinha dado a ela, dizendo que se estiver tudo bem, mas antes de terminar de falar, Kang pergunta de que anel ela estava falando. Ji-won diz daquele evento de antes, questionando se não foi ele quem preparou aquele evento. Kang não estava entendendo nada. Ji-won pensa que entendeu tudo errado e se pergunta o que deve fazer agora. Em seguida, o líder da guilda Hwoarang chega e fala que é um alívio ver que Kang tinha sobrevivido, mas pergunta o que aconteceu com a líder de time, Yoren. Kang pensa que mesmo a Yoren tendo falado aquilo antes, ele ainda não tem provas suficientes sobre esse cara. Assim, apenas fala que ela morreu, dizendo que ela era bem forte, mas não era páreo. O líder se pergunta se Yoren foi morta por um monstro, se questionando se Kang estava dizendo que não teve nenhum envolvimento nisso ou ele estava apenas mentindo. O líder pergunta quem matou ela. Kang apenas fala imortal. Após isso, Sang fala que encontrou as coisas dele e assim ele apenas vai embora. O líder fica bastante irritado e se pergunta se Yoren foi morta por um monstro desconhecido, onde esse cara queria que ele acreditasse nisso. Tudo estava um desastre, não houve uma quebra de dungeon e a caçadora de rank A mais promissora, Yoren, morreu. Tudo que ele construiu foi destruído em um instante e o culpado no centro de tudo isso é Kang. No hotel, Kang pensa que os ciclopes da Dungeon de 6 estrelas são monstros fortes com certeza. Mas em Alpen existem monstros muito mais fortes, com isso não tem algumas coisas acabarem assim. Em seguida, ele escuta as notícias, onde depois de uma investigação profunda na dungeon, sobre os assuntos como de onde as dungeons vêm e como elas mudam, o jornalista fala que o Dr. James irá dar início ao relatório dele. Com isso, o cara pergunta a James de onde as dungeons vêm e como elas irão mudar de agora em diante. James fala que os monstros são formas de vida alienígenas e, de acordo com sua hipótese, dungeons são como estradas para eles, sendo um método para que essas formas de vida alienígenas cheguem à Terra. Kang pergunta o que esse cara estava falando. O cara fala que eles ainda não conseguem atravessar nem mesmo depois de criarem portais, e a dungeon só quebra 30 dias depois, mas por que leva 30 dias?
James responde que tem uma teoria sobre as pedras de retorno, onde, com base no que as pessoas sabem sobre ela, as pedras de retorno estabilizam as dungeons como minas e também são a chave para escapar das dungeons. Mas se considerarmos isso da perspectiva do monstro, 30 dias após a aparição da dungeon, elas também podem ser a chave para abrir o portal para a Terra. Kang fala que isso é bem convincente. James fala que a princípio os monstros que saíram da dungeon eram fracos e a maioria das dungeons era apenas de 4 estrelas. Mas o motivo pelo qual eles sofreram grandes perdas naquela época foi porque não tinham nada preparado para combatê-los. Entretanto, depois que o choque de masmorra aconteceu, dungeons de 5 e 6 estrelas começaram a aparecer com mais frequência. E se as coisas continuarem avançando a esse ritmo, é apenas questão de tempo até que uma dungeon de 7 estrelas apareça. Kang pensa que também acredita que isso vai acontecer, mas o que importa é porque um fenômeno como esse aconteceu. James fala que as dungeons não são apenas minas, as pedras de sangue que conseguem da dungeon na verdade são apenas iscas que eles prepararam. Onde quanto mais pedras de sangue existirem na Terra, melhor o habitat se torna para eles. Kang fala que isso faz sentido, a energia que há dentro das pedras de sangue é conhecida como mana em Alpen. Eles estão aumentando a densidade da mana na Terra através do uso delas pelos humanos, e fazendo isso estão criando um habitat que os monstros possam se materializar. Kang pensa que vai se lembrar desse Dr. James. Em seguida, ele recebe uma ligação de Raimin e pergunta qual o problema. Raimin fala que sente muito por interromper o descanso do chefe, mas acredita que terá que ver isso por si mesmo. Após explicar tudo, ele fala que Kang terá que ir numa conferência de imprensa. Ao chegar no local, Michan pede desculpas por não conseguir impedir a entrevista e pede para Kang que não responda nenhuma pergunta difícil. Kang, ao olhar para o líder da guilda Hwoarang, tinha certeza de que ele estava tramando alguma coisa. O repórter fala que primeiro gostaria de fazer uma pergunta ao líder da guilda Hwoarang. Ele pergunta se a raid prudente que aconteceu antes da quebra da dungeon foi comentada pela guilda Hwoarang e Yandal, ou foi algo com que as duas guildas concordaram. O líder fala que não houve nenhuma ordem, onde a vice-líder da guilda, Yoren, decidiu fazer tudo por conta própria. Com isso, ele tinha certeza de que ela estava só ajudando o Kang, que está sendo o centro das atenções ultimamente. O repórter fala que então isso significa que a vice-líder da guilda entrou na dungeon de maneira imprudente para salvar Kang. Em seguida, ele fala que gostaria de fazer uma pergunta a Kang agora. Onde no processo de raid da dungeon como foi seu trabalho em equipe com Yoren. Ele pede para contar sobre o processo da raid e também sobre a morte dela, perguntando como ela morreu e se ele deu seu melhor para salvá-la. O repórter pede para que ele responda se houve algum conflito entre ele e a Yoren na dungeon. O líder pensa para continuar fazendo perguntas, pensando que Kang está lascado agora. Um pouco antes, o líder tinha ligado para esse repórter dizendo que gostaria de dar algumas informações, onde ele tinha suspeita de Kang. Ele pensa que toda a mídia coreana vai persegui-lo incansavelmente de agora em diante. O repórter fala que o país deles tem o direito de saber e diz para Kang não ficar apenas em silêncio. Michan começa a perceber que isso é muito ruim, pois a decisão iria ficar nas mãos do público. E se ele soubesse que isso iria acontecer, teria rejeitado a conferência de imprensa. Kang fala apenas para parar com essa ladainha. Em seguida, ele se levanta e dá um chute no líder da guilda Hwoarang. O líder pergunta o que ele pensa que está fazendo. Kang fala que isso é uma piada de mau gosto e pergunta como ele se atreve a passar a perna nele. O líder pergunta se ele ficou louco, onde eles estavam em meio de uma transmissão ao vivo. Kang começa a rir e fala que uma transmissão para um país inteiro é nada para ele, e com isso soca o presidente da guilda Hwoarang na frente de todos. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!